de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui pela primeira vez nessa casa, aqui em Cabo Frio, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória, da caminhada, dos estudos, porque a Casa Espírita também é uma escola, né? Que a gente vem para se esclarecer e, em se esclarecendo, galgar os degraus aí da evolução, lei do progresso. E o tema é Tudo é Perfeito. Eu considero esse tema um pouco polêmico, principalmente quando a gente pensa nas dificuldades, nas dores, nos sofrimentos, na nossa própria história e na história da humanidade, né? Se a gente olha para o nosso país, se a gente olha até para outros países que enfrentam dificuldades muito grandes, entender por esse viés que tudo que está acontecendo está dentro de uma perfeição, não é tão simples assim. E quando eu comecei a refletir sobre isso, né, com base na doutrina espírita, claro, a primeira fala interna que me conectou com esse pensamento é o seguinte: Deus é perfeito, não é? Sim. Se Deus é perfeito, tudo que foi criado a partir dele tem esse toque, o DNA da perfeição divina, inclusive nós. Nós somos seres que temos esse DNA no nosso espírito e estamos caminhando na direção da perfeição relativa. Naquela fase do espírito puro, onde a gente se encontra com Deus. Mas, a partir dessa reflexão inicial, se Deus é perfeito, logo tudo é perfeito, ainda faltava alguma coisa. Eu senti que eu precisava ir mais fundo nesse estudo, nessa pesquisa. E para começar essa conversa nossa aqui hoje, eu vou trazer uma historinha, uma história que se passa na China antiga. Era um jovem que ele, desde pequenininho, gostava muito de cavalos. E ele sonhava em ter um cavalo. Era um sonho tão verdadeiro, tão intenso para ele, que todas as pessoas que o conheciam sabiam desse desejo. E até que um dia, o seu avô, de surpresa, trouxe um cavalo para ele. E ele ficou muito, muito feliz. Parece que a vida dele ganhou um novo sentido, um brilho. Antes, ele não era uma pessoa, uma criança, um adolescente infeliz, mas parecia que tinha uma falta. E quando ele ganhou esse cavalo, a vida parece que assumiu realmente o ar da maravilha. E ele ficou desfrutando aquela felicidade durante um tempo. Até que um dia, ele acorda, vai lá onde ficava o cercadinho do cavalinho dele, e ele nota que o cercadinho tinha ficado aberto durante a noite e o cavalo fugiu. Foi embora. Pegou o campo e realmente desapareceu. Como vocês acham que ele ficou? Será que ele ficou apenas triste ou ele ficou arrasado com essa perda, já que isso era tão importante para ele? Na história conta que ele ficou bastante arrasado. Poxa, mas interessante, antes do cavalo, ele vivia uma vida ali, muito feliz, tinha esse desejo, esse sonho, mas ele não estava arrasado, nem tão pouco triste. Aí ganhou o cavalo. E aí perdeu o cavalo, ele ficou bem pior do que antes de ter o cavalo. É uma análise interessante, já começa a partir daí, né? Mas olha só o que aconteceu. Os dias se passaram, ele foi consolado pelos seus familiares e, mais uma vez, ele acordou, até por um impulso natural, ele foi dar uma olhadinha, né? Para ver se, quem sabe, o cavalinho poderia ter voltado. E ele voltou. E, para sua incrível surpresa,
ele voltou com 7 outros cavalos. Porque quando ele tinha ficado lá solto nas pradarias, ele encontrou uns cavalinhos selvagens que fez lá uma amizade com ele, e depois ele liderou o bando e trouxe esses 7 com ele. E como é que esse garotinho ficou, né? Perdeu o cavalinho dele, agora ele ganha o dele, o original, e mais 7, 8 cavalos. Será que ele ficou feliz? Não, ele não ficou feliz, ele ficou em êxtase, ele ficou em estado de graça, ele ficou maravilhado. Nossa, que incrível, né? Tudo é perfeito agora, nessa hora, que tudo acontece do jeito que a gente almeja, do jeito que a gente gosta. E aí ele ficou desfrutando daquela felicidade, curtindo, as pessoas mal podiam acreditar naquilo que tinha acontecido. E ele resolveu adestrar os cavalos, já que eles eram selvagens, né? Só o dele já era adestrado, domesticado, digamos assim. E numa dessas tentativas, caiu de um dos cavalos e se machucou, quebrou uma das pernas. E não foi uma lesãozinha simples, não, foi algo que ia deixar sequelas. Ele ia continuar andando, ele podia até cavalgar, mas com limitações. E nessa hora, será que estava tudo perfeito para ele? Será que ele estava super feliz? É meio repetitivo isso, né? Mas faz a gente refletir. Não, nessa hora ele estava triste. Poxa, eu tinha ficado tão feliz com os cavalos novos que vieram, fazendo tantos planos, e agora é isso. Essa dor, essa tristeza, essa perda de certa forma. Mas um tempo se passou e naquela região houve uma guerra. E nessa guerra, todos os jovens estavam sendo convocados. E porque ele tinha uma lesão na perna, ele não foi convocado para essa guerra. Ele ficou de fora desse momento tão triste, né? Que muitas vezes a humanidade atravessa, que é o momento da guerra, da destruição, causando tanta dor. E aí ele mais uma vez refletiu, nossa, que incrível, essa dificuldade que me aconteceu, agora ela está se revelando uma bênção. E a gente até poderia dizer assim, na vida dele, ela estava trazendo um toque da perfeição. E eu poderia continuar essa história ela termina aqui. E se a gente pensar bem, criativamente a gente poderia continuar criando em cima dela, né? Alternando, ora um acontecimento positivo, ora um acontecimento negativo. E qual é a semelhança disso com a nossa própria vida? Na minha percepção, é total. É um pouco assim que as coisas acontecem, né? Muitas vezes a gente está num momento de dor, e naquele momento de dor realmente é difícil você enxergar a perfeição divina naquilo que está acontecendo, mas na perspectiva do tempo, as coisas se transformam um pouco. E a gente muitas vezes consegue entender, muitas vezes, mas nem sempre. Junto a esse conceito da perfeição, tudo é perfeito, eu gosto de trazer um outro conceito, porque eu acho que eles se complementam. E esse outro conceito, ele também é relativamente polêmico. Nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. Num primeiro momento, ouvindo isso aqui, na casa espírita, numa palestra, noite de domingo, pode fazer total sentido. Nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. Agora, se a gente for fazer uma meditação, um pensamento mais profundo, rapidamente a gente encontra alguns pensamentos contrários. Poxa, mas se eu estou, por exemplo, num relacionamento, e eu trato a pessoa bem, com respeito, faço o meu melhor, e a pessoa devolve exatamente o contrário, me trata mal, com falta de consideração, às vezes com rispidez. Mas como é que eu estou criando isso? Já que eu sou 100% responsável pelo que me acontece? Não parece uma contradição? Quando a gente dá o nosso melhor e algo diferente disso acontece? Então a gente vai aprofundar nesses dois temas em paralelo. E para, obviamente, respaldar esse entendimento com a doutrina espírita, eu gosto de trazer muito o entendimento, a recapitulação, né, na verdade, porque a gente já tem acesso com as leituras, com os estudos, das leis divinas.
E aí, antes de entrar propriamente nas leis divinas, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e essa eu vou pedir para levantar a mão, se vocês não se incomodarem. O pessoal lá de fora também. Quem acredita em acaso, pode levantar a mão, por favor? Olhem em volta, por curiosidade, dê uma olhadinha para trás, quem está na frente, ou lá fora. Ninguém acredita em acaso? Nossa, que incrível, bacana. Quando eu faço essa pergunta em outros contextos não espíritas, é muito comum a plateia se dividir um pouco mais, né, nessa resposta. Bem, se não existe acaso, o que existe então? Acaso tem a ver com casualidade, né? E quando não é casualidade, é causalidade. Porque a gente já aprendeu, e é por isso que a gente não levantou a mão, e existe uma lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela tem a premissa que o Mestre Jesus nos ensinou, tão simples e tão profunda ao mesmo tempo, a cada um segundo a sua obra. Foi uma das falas, né? Uma das falas bem contundentes. E a outra, que a gente já ouviu várias vezes, a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Qualquer criança consegue entender isso. Se você pegar uma criança de 5 anos, 7 anos, e com a fala dela, né, com uma fala que seja compreensível, se você plantar uma sementinha, vai nascer, e aí depois você faz uma analogia com algum contexto real, a criança vai entender isso. Se não existe acaso, se a gente tem essa lei universal, que é a lei de causa e efeito, tudo o que acontece é por conta de algo que foi plantado lá atrás, né? Agora, mesmo assim, isso não justifica ainda a ideia da perfeição. Porque aí eu plantei uma semente ruim, uma semente de dor, e aí estou colhendo mais dor ainda. Como é aquele ditado mesmo? Quem planta chuva, colhe o quê? Quem planta chuva, colhe tempestade. E aí você pode achar, poxa, mas então foi por conta da minha ignorância que eu plantei uma coisa errada e agora eu estou colhendo uma coisa triste e dolorosa. Mas isso não tem a ver com perfeição ainda. Agora eu vou ter que fazer um retorninho antes de avançar nas leis divinas. Já falei da causa e efeito, né? Que é a que a gente tem mais familiaridade. E vou falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Eu sei que se eu perguntasse a cada um de vocês qual é o sentido da vida para você, você ia refletir, e agora eu estou falando no singular mesmo, você individualmente ia refletir e ia trazer o seu pensamento, a sua percepção, baseado em tudo que você já aprendeu. E como eu não posso fazer isso, é uma pena, mas eu não posso fazer isso aqui agora, perguntar individualmente, vamos ver se a gente chega num consenso. Dentro da nossa visão, né, dentro da nossa busca espírita, sentido da vida. Sentido da vida é evoluir, é crescer, é se desenvolver como criatura. É por isso que é tão comum a gente falar e também ouvir que a vida é uma escola. Porque se a vida é uma escola, tem tudo a ver o processo de aprendizado, né? Faz sentido? Sentido da vida ter a ver com evoluir? Faz sentido? Sim, beleza. Eu tenho uma filha de 16, um filho de 22 e 3 enteados. Não vou nem falar as idades todas agora, senão complica, é muita gente. E aí lembrei da minha filha agora. E ela agora está com 16. Mas acredito que desde os 10 anos a gente fala sobre essas questões, né? Um pouquinho mais complexas, mas ela já internalizou bastante. E uma delas era essa, o sentido da vida. E ela já tinha entendido que o sentido da vida era evoluir, desenvolver. Mas um dia eu percebi assim um olharzinho de frustração e ela até deu a explicação por causa desse olharzinho dela de frustração. Pai, mas evoluir, tudo bem, evoluir, né? A gente evolui, e aí? Sabe a criança quando fala assim, e aí? E aí você tem que
parar e responder. Aí eu refleti, eu vi que realmente tinha uma lacuna nessa colocação. O sentido da vida é evoluir. Porque, pensa bem, a gente tem uma necessidadezinha de ganhar, né? de ser recompensado quando você faz algo, quando você se dedica a alguma coisa. Quando você se dedica a um estudo, você está querendo absorver aquele conhecimento. Quando você faz uma dieta, você está querendo o corpinho X lá, e por aí vai. Quando você faz exercício, muitas vezes você quer o condicionamento físico, e por aí, saúde, e aí as coisas vão se desenvolvendo nessa linha. Então, a gente evolui para quê? Qual é o propósito da evolução, do evoluir? Será que tem algum ganho em evoluir? Sim, certamente que tem. E como eu estava explicando para minha filha, 10, 12 anos na época, fez muito sentido falar para ela, e depois eu senti que isso também era para mim, essa compreensão que me acompanha, e acredito que vai acompanhar sempre. O sentido da vida é evoluir para a gente ser cada vez mais feliz. Não é à toa que a gente evolui. A gente evolui, a gente progride moralmente, e com esse progresso a gente ganha um entendimento sobre a vida, que a gente vai expandindo a nossa consciência. A gente realmente vai aumentando os níveis de felicidade. Faz sentido isso? E a felicidade é algo importante para a gente? É algo que nos iguala, né? Dizem que a morte nos iguala, e é verdade. Todo mundo vai passar por essa experiência. Mas a busca pela felicidade também nos iguala. Cada um pode se sentir feliz de uma maneira, por um caminho. Mas, de um modo geral, numa visão ampla, mesmo que a pessoa nunca tenha feito essas reflexões, que o sentido da vida é evoluir, porque quando ela evolui, ela se torna mais feliz, instintivamente ela está buscando isso. E aí a gente está falando da lei de progresso. A lei de progresso também está instalada no nosso âmago, no âmago do nosso espírito. Falamos da lei de causa e efeito e agora a lei de progresso. Então se eu estou na marcha evolutiva, buscando o meu crescimento para ser uma pessoa cada vez mais feliz, olha como é que a gente vai juntando tudo. E nada é por acaso, está tudo conectado. Se acontece uma coisa difícil comigo, olhando por esse viés da busca da evolução, essa coisa difícil significa o quê? Essa coisa difícil que está acontecendo comigo, seja agora, ou ontem, ou semana passada, ou as coisas difíceis que ainda irão acontecer, qual é o ponto de junção, de convergência da dificuldade com a lei do progresso? Aceitação. Se a gente aceita, é porque está conseguindo assimilar o aprendizado. E ainda vou além. Quando você entende que a dificuldade ela está estreitamente ligada ao seu aprendizado, e aprendizado está estreitamente ligado ao sentido da vida, aí a coisa começa a abrir um pouquinho mais. Aí começa a fazer mais sentido que mesmo os momentos mais difíceis da nossa caminhada estão dentro de uma perfeição maior. Anderson, mas e as catástrofes? E as doenças graves nas crianças? Para nós, e isso não é uma fala de exclusão, querendo dizer que nós espíritas estamos mais evoluídos, não é nada disso. Mas é uma compreensão que já nos pertence. A gente chegou a essa doutrina, nesta vida, também não foi à toa. A gente já está numa busca milenar e tivemos a oportunidade de chegar até aqui e conhecer essas verdades que libertam. Tudo que eu não consigo explicar nesta vida mesmo, em relação às dificuldades que eu estou atravessando, por exemplo, eu falei de doenças graves em crianças. A gente sabe que isso vem de outros tempos. E quanto maior esse saber, quanto mais profundamente esse saber está instalado em você, mais você tem a aceitação. Você não resiste, você não briga com a realidade.
tem até uma frasezinha boa de decorar, porque ela é sonora, ela rima. Aquilo que a gente resiste, persiste. Então, se tem uma dor, uma dificuldade, eu estou me debatendo, eu estou resistindo, eu não estou aceitando, a dor demora mais tempo para passar. E a gente fica mais agarrado ali no processo do problema. Então, falamos já lei do progresso, lei de causa e efeito. Anderson, mas tem um fio solto aí, nisso que você está falando. E aquela história de eu crio a minha realidade 100%? E quando acontece uma coisa inusitada que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo? Não tem nada a ver dentro da nossa perspectiva racional, consciente. A gente tem duas mentes, né? Tem a mente consciente e tem a mente inconsciente. E o que tem lá na mente inconsciente? Não sabemos, né? Se a gente soubesse, não era inconsciente, seria consciente. Na verdade, tem um monte de programinhas, tem um monte de histórias que se transformaram em crenças, em valores, falando assim de uma forma bem simples, num jeito de pensar. Cada um de nós tem um jeito próprio de pensar, não é? Seria outra investigação interessante de fazer individualmente. Cada um de nós tem um jeito de pensar. Se acontece um evento e todo mundo está observando esse evento, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. Por quê? Porque tem um jeito próprio de pensar. E da onde veio esse jeito próprio de pensar? Por que eu penso do meu jeito? Por que meu amigo ali de listrado pensa do jeito dele? A minha amiga que falou da aceitação pensa do jeito dela. A minha esposa que está ali pensa do jeito dela. Cada um tem um jeito, não é? Por que isso? O que está por trás disso? Tem um raciocínio assim bem lógico. Nós viemos de uma formação. Nós fomos criados pelos nossos pais, dentro de um sistema familiar, tivemos experiências específicas. Cada um teve suas experiências específicas. Aí aquilo vai virando um modelo mental. E olha que interessante isso. Isso me incomodou uma época do meu aprendizado. Caramba, se tudo que eu percebo diante da minha realidade, eu estou, na verdade, interpretando com os meus próprios conceitos, então eu não vejo a realidade do jeito que ela é. Eu vejo a realidade de acordo com o que eu filtro da realidade. Faz sentido isso? Então tem muita coisa aqui no meu modelo mental que pode não ser muito apoiador na minha caminhada. Eu posso ter crenças limitantes que me fazem ver a realidade por uma ótica que não favorece, que não facilita a caminhada. E aí eu vou trazer para o link de novo. Se eu tenho um monte de pensamentos e de percepções que foram gravados na minha mente ao longo da minha trajetória, eu posso muitas vezes criar uma realidade que eu não quero, que é dolorosa para mim, de forma inconsciente. Vamos pegar um exemplo. Digamos uma pessoa que tem baixa autoestima. E eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu trabalho com pessoas e eu vejo isso acontecendo de forma muito recorrente. Uma pessoa que tem baixa autoestima, basicamente ela se valoriza pouco. Ela se ama pouco. Mas digamos que essa pessoa ela seja muito legal, uma pessoa do bem, uma pessoa que está buscando acertar na vida, e aí, frequentemente, ela se vê em situações onde ela é maltratada. Às vezes vai num serviço de atendimento público, e aí a pessoa é rude com ela, e não trata ela bem, e aí nas relações próximas também parece que está sempre acontecendo uma falta de consideração. Poxa, como é que esta pessoa está criando esta realidade? Num nível inconsciente. Lá dentro, ela não se ama, certo? Não foi isso que eu falei? Baixa autoestima. Como ela não se ama lá dentro, ela emana uma vibração mental e energética.
E essa vibração está levando o quê? Eu tenho pouco valor, gente. Eu não sou uma pessoa merecedora, tá? De ser tratada bem. É claro que ela não faz isso conscientemente, mas inconscientemente ela faz. Aí às vezes entra numa relação e a pessoa só maltrata. Por quê? Será que ela tem alguma participação nisso? Tem. O pior é que tem. Pior entre aspas, né? Porque depois que você descobre, você resgata o seu poder. Você sai daquele triste papel de vítima, de achar que é o outro que está te fazendo algo difícil. E olha, esse conceito, quando ele internaliza, ele é um divisor de águas. Você nunca mais achar que é o outro que está fazendo algo ruim com você, isso é extremamente libertador. É quase assim um salto quântico na consciência. Por isso que eu sei que não é fácil. Mas a gente só conquista isso quando a gente começa a mirar isso. E o exercício é constante. Eu faço esse exercício sempre. Aconteceu alguma coisa comigo, seja nas relações, seja de qualquer ordem, sei lá, pisei num buraco, estava paradinho com o meu carro, alguém veio e bateu, sem eu ter feito nada. Eu investigo logo, eu sou 100% responsável, algo em mim, provavelmente inconsciente, está criando essa realidade. E aí quando eu faço isso comigo, qual é a reação? Qual é o mérito de ter esse conhecimento? Eu vou brigar com a pessoa? Não, eu não vou nem julgar, na verdade. Eu vou entender que a pessoa ou a situação foi um instrumento da vida para me acordar, para fazer eu perceber que eu estava criando uma coisa que não é legal para a minha vida. Aí eu faço a correção aqui dentro, quando eu descubro o que é, e aí eu liberto esse padrão mental. Por isso que é importante a gente juntar os dois conceitos de tudo é perfeito com eu sou 100% responsável. E agora estou percebendo que não são dois conceitos, são três. Tudo é perfeito, porque está ligado à aprendizagem, eu sou 100% responsável e o sentido da vida é evolução. Então, quando o sentido da vida é evolução, e eu estou caminhando na vida, aconteceu uma coisa difícil. Isso veio para me ensinar. E eu ainda lembro que eu estou criando aquela realidade. Nossa, isso é transformador, é quase mágico. E a gente vai fazendo a nossa caminhada com menos peso nos nossos ombros. Quem aqui já ouviu falar num método de cura havaiano chamado Ho'oponopono? Vou pedir para levantar a mão, prometo que é a última. Opa, estou vendo algumas mãozinhas levantadas. Olha lá atrás, legal, tem uma quantidade. Não é a maioria, é a minoria na verdade, mas o Ho'oponopono é uma ciência, vamos dizer assim, uma ciência espiritual. E eu tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar esse conhecimento dentro das casas espíritas, porque é uma coisa que faz tanto sentido, que se encontra tão bem. Rapidamente, um breve histórico. Uma senhora, há anos e anos atrás, década de 70 aproximadamente, ela era uma xamã. Xamã é um ser, vamos fazer um paralelo. Aqui nas tribos indígenas brasileiras, a gente tem o pajé, não é? O xamã é semelhante ao pajé. Por que eu digo semelhante? Porque você não precisa ser índio para ser xamã. É o homem da sabedoria, é o homem da medicina, é o homem que entende a parte espiritual de uma comunidade. Ele vira uma referência. E ela era uma xamã. E ela canalizou esse conhecimento do Ho'oponopono. É um nome engraçado, né? Ho'oponopono. Que significa literalmente corrigir um erro. No final vocês vão ver como é que está tudo ligado. E aí ela passou esse conhecimento e o seu discípulo direto, que está vivo até hoje, o senhor Liu Han, é um senhor de 70 e poucos anos, ele tem transmitido isso pelo mundo inteiro. E é por isso que vocês estão ouvindo isso hoje, porque esse conhecimento está reverberando pelo mundo, para ser uma ferramenta de cura e de libertação.
E como é que funciona essa ferramenta? Aí que está o problema. Essa ferramenta, ela é tão simples, mas tão simples, que é difícil acreditar que ela funciona. Quem já ouviu falar, até balança a cabeça assim, porque sabe que ela é muito simples, mas também sabe, se usou e se está usando, que tem um poder. Porque ela é baseada em energias que todos nós conhecemos. E eu estou chamando de energia de propósito. A energia do arrependimento, do perdão, da gratidão e do amor. Olha que coisa simples, né? E como é que funciona o método especificamente? Eu gosto de fazer um suspensezinho, para dar aquela vontade de saber. Antes de dizer como funciona especificamente, como é que o Dr. Liu Han ficou conhecido, depois que ele começou a transmitir essa mensagem para o mundo? Lá no Havaí tem uma prisão, e isso vocês podem pesquisar na internet, já tem livro escrito, uma penitenciária que tinha um departamento de presos psiquiátricos. Então, eles eram criminosos e ainda eram doentes psiquiátricos. Alguns num estado grave, muito violentos, muito agressivos, era uma energia densa, muito pesada. E raramente os funcionários ficavam lá por muito tempo, porque é difícil sustentar, né, a presença num lugar desse. Quem já entrou num manicômio, por exemplo, sabe a densidade dessa energia, o quanto é difícil. Você tem que ter muita vocação e muita firmeza interna para sustentar. Então, psicólogos entravam e saíam, assistentes sociais, enfermeiros e o próprio pessoal da carceragem. E o Dr. Liu Han foi convidado para ser o psicólogo, porque ele é psicólogo, né? E ele aceitou o convite, mas ele fez um pedido muito estranho. Estou resumindo a história, depois vocês vão pesquisar e vão mais a fundo. Ele fez um pedido estranho. Ele queria uma salinha. Na verdade, ele pediu para trabalhar de casa. E aí ninguém entendeu nada. Falou, como assim? Como é que você vai atender e ver os presidiários, os pacientes de casa? Aí não concordaram. E aí ele pediu outra coisa um tanto quanto estranha, mas menos, para ter uma salinha lá na penitenciária, e que ele queria ter a ficha, o prontuário dos pacientes, e que ele não ia vê-los. As pessoas acharam estranho, mas estava com uma carência de psicólogo na época, e falaram, então vamos deixar ele mesmo, né, por enquanto. E ele ficava na salinha dele o dia inteiro, examinando os prontuários e as fichas dos clientes. E ali ele aplicava esse método de cura que ele tinha recebido dessa senhora. E para a surpresa de todos, com o passar do tempo, os pacientes foram tendo uma melhora visível e muito significativa. Aqueles que tinham ataques de violência estavam mais calmos, aqueles que não eram tão graves estavam se envolvendo em trabalhos voluntários, dentro ali da empresa mesmo, cozinhar, varrer, lavar, laborterapia, que a gente fala, né? E todo mundo que estava em volta, o pessoal da direção e os outros colegas de trabalho, começaram a ficar muito curiosos o que estava acontecendo. E foi aí que o Dr. Liu Han apresentou oficialmente, pela primeira vez, o que ele estava fazendo. Ele explicou como funciona esse método de cura, com essas 4 energias. E aí é óbvio que quando uma coisa tão incrível dessas acontece, essa informação tende a ser como um rastro de pólvora, né? Espalha rapidamente pelo mundo, e hoje ela está no mundo, como eu falei para vocês. Só que tinha um problema, né? Em relação a esse sistema de cura. Qual era o problema mesmo? Tão simples que é difícil acreditar que funciona. Mas funciona. Não sei se eu já falo, espero mais um pouquinho. Eu vou esperar mais um pouquinho. A gente tem no nosso inconsciente, lembra que eu falei? Memórias, arquivos. Eu não gosto de comparar a mente humana com máquina, com computador, por exemplo. Mas, de certa forma, dá para fazer uma analogia, né? Aquilo que está arquivado são nossos programas, né? Podem ser programas libertadores
úteis e funcionais, ou podem ser programas que limitam, que emperram. Geralmente é onde estão nossas dificuldades. Aonde está a minha dificuldade? Cada um faça essa pergunta para si. Aonde a minha vida não funciona tão bem? É nas relações? É na minha relação com o dinheiro, por exemplo? Ou com a saúde? Ou, vamos pensar, com o trabalho, que é uma outra parte tão importante, né? Eu tenho preguiça, ou eu tenho um certo egoísmo, e às vezes isso acaba gerando embates na minha vida. Onde quer que seja a sua dificuldade, ela está relacionada a padrões que você vem guardando na sua mente, por conta da herança, de tudo que você viveu nessa vida e nas outras vidas anteriores. Então, se tem programas que não estão funcionando tanto assim ao seu favor, seria legal a gente limpar esses programas, né? Se fosse tão fácil assim, igual é no computador, vamos lá chamar o programador e vamos dar uma clicada ali, limpa o programa que está me limitando, e aí eu avanço, livre e contente na vida, nessa marcha de evolução. Mas não tem essas teclinhas. O que o Dr. Hugh Len e a doutora Morná Simeona, é o nome dela, descobriram, é que se você evoca as energias mais poderosas da psique humana, do espírito humano, melhor dizendo, e você faz uso delas de forma intencional, você corrige essas memórias, você limpa essas memórias. Por isso que Ho'oponopono significa corrigir um erro. Então agora eu vou falar a técnica que é muito simples. Você tem que repetir 4 mantras, 4 pequenas frases, que pode variar na ordem, mas eu adotei essa ordem assim para mim, tá? Vou repetir. Olha como que é simples. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e sou grato. Eu te amo é evocando a energia do amor. Sinto muito. Quando eu falo sinto muito, eu mostro que eu estou arrependido, né? E quando eu falo me perdoe, ou por favor me perdoe, como eu gosto de dizer, eu estou evocando a energia do perdão, essa sabedoria milenar que todos os mestres falaram sobre ela, e Jesus especialmente trouxe como um farol, amor e perdão. É como se fossem os dois grandes balizadores da caminhada do Cristo sobre a terra. Se a gente fosse simplificar, a gente poderia dizer que Jesus veio nos ensinar a amar e a perdoar. E aí se eu digo, me perdoe, eu estou evocando essa força. E no final eu digo, sou grato, ou muito obrigado, que é o poder da gratidão. Tem verdadeiras palestras incríveis só sobre gratidão. Então a gente não vai aprofundar nisso. E quando você usa esses mantras, essas frases, você está falando isso para quem, hein? Será que foi para a pessoa que te incomodou? Foi para uma situação problemática que você se encontrou com ela? Será? E aí? Não. Estou vendo assim uns rostinhos assim de curiosidade, outros até de certeza, quem já sabe, quem já conhece. Você está dizendo isso para si em conexão com o todo. Porque se sou eu que estou criando a minha realidade, e tudo de adverso que está acontecendo comigo é fruto dos meus próprios padrões, mesmo que eu não saiba, eu preciso repetir isso algumas vezes, mesmo que eu não saiba, sou eu que estou criando a minha realidade. E aí quando eu trago essas energias, é como se eu estivesse limpando velhas memórias nos meus arquivos internos, às vezes memórias ancestrais de outras vidas. Por isso a ciência diz o seguinte, a ciência do Ho'oponopono, apenas repita, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e sou grato. E você faz isso silenciosamente, no seu pensamento. Você chegou num lugar, foi mal atendido, a pessoa foi grossa com você, ao invés de você, que pessoa horrorosa, e entrar naquele
processo de julgamento tão comum, você sai do lugar e vai trazendo os mantras no seu pensamento, porque você vai limpar as suas memórias que te colocaram em contato com aquela pessoa. Há pouco tempo, eu estava saindo do meu consultório, que é em Copacabana, de noite. Tinha trabalhado o dia inteiro, feliz, missão cumprida, mais um dia. Aí, logo ali na descidinha, tinha um carro parado e um taxista atrás. O carro parado na frente era um Uber. E os taxistas não gostam de Uber, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas rola assim uma rixa forte. E aí estava saindo um casal do Uber. E o taxista atrás estava sendo bastante rígido, ele estava falando palavras agressivas para o motorista do Uber. Nem vou repetir claramente as palavras, né? Óbvio que eu não vou repetir isso. Mas era uma energia dura, sabe? Difícil. E eu presenciei isso, naquela passagem rápida. E a moça que saiu, inclusive, olhou para o taxista e falou, poxa, meu amigo, não precisa disso, para que isso? Tentou contemporizar. E aí eu vou fazer uma confissão para vocês, porque eu sou dado a confissões. Porque eu acho que cada vez que eu confesso, ainda mais publicamente, eu estou trabalhando minha cura. O que vocês acham que eu senti por esse taxista que estava sendo violento e agressivo nas palavras? Senti amor por ele? Não senti pena. Eu queria ter sentido pena, mas não senti. Eu senti raiva. E foi uma raiva, assim, relativamente grande, porque internamente eu julguei. A raiva faz a gente julgar, né? Você vê um comportamento feio, você julga, você sente raiva e você anda para frente, segue a sua vida. Só que, graças a Deus, os conhecimentos que vão se estabelecendo em você, eles chegam na hora certa para te salvar. Aí eu tive o lampejo. Caramba, Ho'oponopono, eu que crio a minha realidade. Aí vai dando até aquela sensação de escorreguei, mas tudo bem, se perdoa e segue em frente. Porque na concepção do Ho'oponopono, e até dentro dessa verdade que a gente já combinou, que a gente acredita, porque ninguém levantou a mão, nada é por acaso, nada é por acaso. Aquela cena ali na minha frente não é por acaso. Porque se eu não tivesse nada a ver com aquilo, o que aconteceria? Não estaria lá. Eu sairia um minutinho depois, ou um minutinho antes, e não presenciaria aquela cena. Mas eu saí no exato momento para presenciar aquela cena. E olha que detalhe interessante. Porque quando eu tive consciência, a consciência veio me resgatar do meu instinto primitivo de sentir raiva e de julgar, eu fiz a pergunta-chave do Ho'oponopono. O que em mim está gerando esta realidade? Nada, não fiz nada, tenho nada a ver com esse taxista, com esse motorista. Tenho tudo a ver. Primeiro porque ele é da espécie humana, como eu. Vivemos na mesma casa planetária. Compartilhamos da mesma energia, da mesma vibração. Eu não falei hoje aqui, mas está em tempo ainda. Lei da sintonia. A lei da sintonia faz com que pessoas e situações cheguem até você, né? Tem muita gente que chama de lei da atração, tudo bem, pode chamar de lei da atração também, mas nas obras espíritas a gente ouve mais o termo sintonia. Então, o que me fez sintonizar com aquela situação especificamente? É até fácil. Para mim, que já refleti a respeito, é fácil. Se eu ainda sou capaz de sentir aquela raiva, essa raiva ainda mora em mim. Está relacionado às minhas memórias pretéritas. E aí a cena que eu presenciei era de raiva. Olha a sintonia aí. No momento que eu tomo a consciência e eu começo a repetir com intenção e com sinceridade, para mim mesmo, limpando a minha memória, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato. Sou grato. Sou grato à vida na sua infinita sabedoria, porque me trouxe aquela situação para que eu pudesse ficar consciente de mais uma questão que eu preciso resolver em mim. Poderia dar vários exemplos, os meus próprios e outros,
porque isso acontece o tempo inteiro. As situações chegam, as pessoas chegam na nossa vida como espelhos para revelar o que ainda tem dentro de nós, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Mas tudo bem, esse é um mecanismo maravilhoso para que a gente possa, através desse espelhamento, ajudar um ao outro no processo de cura coletiva da humanidade. Lei de evolução. Estamos todos aqui, sabendo ou não, de braços dados, uns com os outros, para marchar nessa estrada que não tem fim. Anderson, mas tem gente que está muito atrás, né? Vamos analisar isso rapidamente. Atrás de quem? De quem especificamente? Quando a gente fala isso, está implícito que eu estou dizendo que tem gente que está muito atrás de mim. Aí já tem um eguinho aí, querendo se sentir melhor que o outro, né? A gente faz isso faz parte da nossa trajetória ainda, vai ser transformado aos poucos. Aí eu gosto de pensar assim, olha, pode até ser, numa visão ampla, você poderia dizer que na escola da vida, só considerando os encarnados por enquanto, nessa fala aqui, tem gente que já está num grau a mais, tem gente que ainda está num grau a menos, e varia de situação para situação. De repente eu estou num grau a mais que uma pessoa num assunto, e ela está num grau muito maior do que eu em outro assunto. Então, se você entra no mérito da comparação, isso é muito inocente, isso é muito ingênuo, é muito pueril, é coisa do nosso ego mesmo. Mas, outra coisa que eu gosto de pensar é, essa pessoa que eu estou dizendo que está atrás, tipo o taxista, naquela hora que eu estava ainda na ebulição da raiva, gente, quem que eu já fui em outras vidas? A doutrina espírita tem que fazer o seu papel prático na nossa consciência. Eu já devo ter sido muito pior do que esse taxista e ter tido atitudes muito mais violentas e primitivas. Não estou falando isso para me punir, para me sentir mal e arrastar um peso e uma corrente. Não, mas é para expandir a minha consciência. Porque quando eu lembro que eu já fui tudo, qualquer coisa que eu veja e a minha mente ainda titubeante quer julgar, eu começo a cessar esse processo de julgamento, lembrando tudo que provavelmente eu já fiz lá atrás. E aí esse mantra não é do Ho'oponopono e nem é do seu Liu Han. Esse mantra é meu mesmo. E eu vou compartilhar com vocês, que eu exercitei muito, porque eu tinha um padrão julgador muito forte, muito crítico, muito egóico. Mais uma confissão para a noite, que bom. Mais uma cura que eu levo para casa. E venho me trabalhando há anos e anos nesse aspecto, ainda me critico. Tá rindo aí, né, amigo? Eu vi você rindo. Acontece, a gente passa por isso mesmo. E aí, por ter detectado esse padrão, julgador crítico, eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para me ajudar nesse processo interno. Uma delas foi lembrar, né, dessa premissa reencarnacionista, graças a Deus, de lembrar que eu posso ter feito coisas muito piores do que aquela pessoa que eu estou julgando, aí já abaixo o julgamento. O outro é uma fala pura e simples e direta, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Eu viro o rosto e sigo em frente. E aquele irmão lá está na trajetória dele, está na vida dele, está ainda passando pelas dificuldades dele. Coincidentemente, lembrei de outra cena de trânsito, essa foi mais recente. O rapaz da moto, eu tenho moto também, e eu sei que isso acontece. Às vezes os carros ficam assim, mais próximos, e aí não tem muita passagem para o motociclista. Mas o motorista do carro não está errado, porque ele não ultrapassou a faixa. Mas muitos motociclistas acham aquilo assim, tipo um absurdo, e querem que tenha ali aquela faixa do meio exclusiva para eles. Aí um desses motociclistas, eu até chego, aí eu vou ter que falar também da coisa boa que eu faço. Eu não estou nessa categoria, eu chego pro ladinho, se vem um motorista rápido atrás de mim, eu deixo ele passar, e aí ele veio buzinando, aí o carro estava um pouquinho mais afastado, ele passou espremido e colocando assim o pé para acertar o retrovisor do rapaz, do carro, que nem estava fazendo nada errado. O que eu senti por esse motociclista?
Vitória, não senti raiva, senti compaixão. Estava mais ligado, estava mais atento. Aí eu falei, caramba, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Aí vocês jogam uma luz, ao invés de você jogar um julgamento, um pensamento de raiva, que certamente chega no outro, você joga uma luz para se acalmar, para abrir a visão. Não é, tomara que ele caia ali na frente para ele ver o que é bom. Não, não façam isso. Isso não é bom, isso atrapalha todo o processo, esse projeto de evolução que nós estamos juntos e de mãos dadas. Como tem 5 minutos, eu vou encerrar nossa conversa com mais uma historinha. Historinha é bom, né? A gente lembra da infância e vai nesse embalo bacana. E agora não foi na antiga China, não, foi na antiga Índia, onde tinha um palácio, e onde tem palácio tem rei, né? E onde tem rei tem súditos, e por aí vai. E esse rei, ele era considerado um homem muito justo, e até um homem bom, mas ele era severo na sua justiça. Ele tinha lá os seus conselheiros, e entre esses conselheiros ele tinha um preferido, que era o Raj. E toda vez que acontecia alguma coisa assim um pouco mais polêmica e difícil, o rei chamava lá os seus conselheiros, mas via de regra ele fazia um particular ali com o Raj e queria saber a opinião do Raj. Aí o Raj falava, explicava, apresentava o seu saber e no final sempre terminava a conversa assim: meu bom amigo rei, Deus é bom e sempre age com sabedoria. E aí o rei ouvia aquilo sobre Deus, ora ele concordava, ora ele não concordava tanto, mas ele gostava tanto do Raj que ele ia passando por cima disso. Esse rei tinha insônia. Quem tem insônia sabe quanto isso é ruim, né? E ele gostava muito das armas dele. Ele tinha uma sala só de armas, espadas, lanças e escudos. E a maneira que ele tinha de se interter lá na insônia dele era levantar, ir lá na sala de armas e ficar contemplando. De repente ele limpava uma para ficar bem brilhante, uma mania lá do rei. E aí, numa dessas, ele foi tirar uma espada. A espada era tão afiada que ela começou a cair. Quando ele foi tentar segurar, decepou um dedo dele. E ele ficou muito assustado, muito sangue, horrível falar isso, né? Mas vamos lá. E aquela cena toda, ele gritou muito, e as pessoas do palácio acordaram assustadas, e todo mundo foi atender o rei, os médicos, e acabaram conseguindo. Naquela época não tinha reimplante, nada disso, era ficar sem o dedinho mesmo. Aí fez o curativo, conseguiu lá estancar o sangue, a hemorragia, e no dia seguinte, o que ele fez? Foi conversar com o Raj. Aí o Raj deu lá a sua opinião, mas o rei estava furioso. Ele estava assim no auge do seu descontentamento, porque ele, como nós, muitas vezes não entende o que está por trás daquilo. E ele se percebia como uma pessoa boa, justa, que liderava o reino dele, buscando sempre fazer aquilo que é o certo, como, além da insônia, como uma coisa dessa, trágica, poderia ter acontecido com ele, já que ele era uma pessoa tão boa. E ele estava naquele clima, assim, né, quando o Raj veio conversar com ele. E para quê? Quando o Raj disse, meu bom amigo rei, Deus é bom e sempre age com sabedoria, ele entrou num estado de fúria que ele mesmo não sabia que ele estava. Mandou chamar os guardas e jogar o Raj no calabouço. E falou que ele ia ficar lá enquanto ele não se redimisse dessa fala. Enquanto ele não dissesse que aquilo que ele estava dizendo era incorreto, pelo menos nessa situação. E aí vocês viram a situação do Raj, né? Se ele te dissesse que isso não era correto, ele estava indo contra tudo que ele acreditava de mais sagrado na vida, que Deus é bom e sempre age com sabedoria. Parênteses, perfeição. O tempo passou, Raj já estava lá há 5 anos e nada. O rei já tinha saído daquela raiva toda, mas como ele era considerado um homem muito justo e a sua palavra muito severa,
ele sabia que se ele voltasse atrás, isso ia poder gerar questionamentos na personalidade dele, né? Pô, se eu voltar atrás, aí vão dizer agora que a minha palavra já não é tão firme, por aí vai. Depois de recuperado, né, sem o dedo, ele foi fazer outra coisa que ele gostava muito, caçar. E ele foi com seus companheiros, alguns dos conselheiros o acompanhavam, Raj era um dos que acompanhavam sempre, como um bom amigo que era, e nessa caçada o rei se perdeu. Ele estava atrás de um animal que ele estava caçando, e o cavalo dele era muito rápido, o do rei, e ele entrou tanto na mata que ele se perdeu dos companheiros, e ficou realmente perdido. Quando ele se deu conta, ele falou, meus companheiros vão me achar. Só que a noite estava chegando, nada de ninguém aparecer. Nessas horas, normalmente, só quem estava com ele era o Raj, porque o cavalo do Raj era tão rápido quanto o do rei. Só que agora ele estava sozinho, né? O Raj já estava lá naquela situação difícil na cadeia, no calabouço. Até que ele começa a perceber movimentos em volta, achando que eram os companheiros e era uma espécie de tribo nativa de canibais. Aprisionaram o rei na mesma hora, ele tentou se defender, disse que ele era rei, mas ninguém sabia nada daquilo, nem conseguiu entender a língua dele direito, e foram para a tribo com a intenção de fazer do rei a sua janta, a sua sopinha, digamos assim. E quando ele chegou na tribo, não deu outra, um caldeirão imenso, fogueira, ele não estava acreditando naquilo, que ele, como rei, ia ser devorado por uma tribo de canibais. Que triste fim para o rei, né? Entrou num estado assim, inconsolável, mas sabia que não tinha o que fazer. Ali não tinha como se defender, a não ser que chegasse um exército, que provavelmente não ia acontecer. E eles estavam lá, os nativos, né? Fazendo uma espécie de cerimônia, festividade, já estavam levando o rei para dentro do caldeirão, quando um deles levantou a mão e disse mais ou menos assim, para tudo, para tudo. Estou falando em português, ele falou na língua dele lá, para tudo. E aí não entenderam o que houve. Aí ele falou mais um monte de coisa. Lá, 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 lá. Quando foram entender, o rei, por exemplo, ficou chocado, porque começaram a soltar ele, começaram a desamarrar ele. E pelo gestual da comunicação que estava acontecendo, ele entendeu e lembrou do que ele sabia. Eles tinham soltado o rei porque ele não tinha um dedo. E naquela tradição eles acreditavam que se eles comessem uma pessoa defeituosa, isso poderia gerar uma certa maldição na tribo. Soltaram o rei, expulsaram ele para dentro da mata, ele foi correndo em liberdade, se encontrou com os amigos dele e voltou para o palácio. Como? Com lágrima nos olhos, com um coração pesado, porque o amigo dele estava lá, né? Nesse tempo todo no calabouço, já tendo avisado para ele que tinha uma sabedoria ali implícita, ele só não estava enxergando. Aí ele colocou o orgulho de lado, foi direto no calabouço. Raj, quando o viu, ficou muito impressionado, assim, né, assustado até, e aí abriram a porta do calabouço, e o rei foi direto, abraçou o Raj e se jogou aos pés dele, pedindo perdão, chorando muito, e o Raj só acolheu, né? E quando as lágrimas foram cessando, ele perguntou, o que houve? O que aconteceu? Pode me falar, eu estou aqui, me ouça. Raj era tão gente boa que nem estava magoado depois de 5 anos no calabouço. Raj era um espírito elevado, né? Porque Raj sabia aquilo que ele sabia. Deus é bom e sempre age com sabedoria. Até que o rei teve um clique na mente. Mas Raj, meu amigo, já se referindo a ele como amigo novamente, mas Deus não foi sábio com você, porque você está há 5 anos injustamente preso. Apesar de você ser meu amigo, o melhor conselheiro, aí Raj dá aquele sorriso de quem realmente é sábio e diz, se eu tivesse na caçada, eu estava com você. E se eu tivesse com você, eu já teria sido comido agora pelos nativos, porque eu tenho todos os meus dedinhos. Então eles se abraçaram e juntos choraram, repetindo, Deus é bom e sempre age com sabedoria. Que Jesus acompanhe e abençoe a cada um de nós e os nossos lares, nossos familiares,
nossos amigos, agora e sempre. Assim seja.